Eu chorei, eu vivi, eu sofri ainda tempo. Eu chorei, eu vivi, eu sofri ainda tempo. Eu chorei, eu vivi. Sejam muito bem-vindos. No programa de hoje conversaremos com Roseli de Lima Santos da Silva, também conhecida como Rose. Formada pela Faculdade FTS em Pedagogia e também formada na Faculdade Anguera em História. Além disso, ela possui 3 pós-graduações em Alfabetização, Metodologia de História e Gestão Educacional pela Faculdade Católica. Atuando há 11 anos pela Prefeitura de Taboão da Serra. Seja muito bem-vinda, Rose. Agradecemos muito a sua participação no programa de hoje. Historicamente, o que você acha que explica a marginalização dos trabalhadores de áreas precarizadas no Brasil? Então, hoje nós temos uma posição social muito degradada, né? Então, o resultado desse processo vem se decaindo. Depois da Idade Média, nós vemos sofrendo isso. Quando chega também a indústria, nós sofremos uma queda muito grande com isso. Porque quando vem a indústria, o que surge ali? Surge a mão de obra barata, né, dos colonos, dos escravos que tínhamos já no Brasil. E isso, no decorrer dessa história, ela se arrasta, se alastra até hoje, causando hoje uma discriminação racial muito grande, mediante a quê? É o resultado de um processo social político-econômico que se conduz a um devido para as condições de exclusão mesmo. Temos hoje uma exclusão no Brasil muito grande das pessoas que são impedidas de fazer parte de determinados grupos de sociedades, né? Por exemplo, nós temos negros que hoje sofrem a marginalização de trabalho, nós temos os índios que sofrem com esse preconceito racial, nós temos também pessoas orientais, pessoas que vêm de outros países que, diante da colonização no Brasil, vieram para cá também, sofreram com essa precariedade por conta do emprego, não pela cor, mas sim por eles chegar com a condição de estabilidade financeira muito baixa. Então, isso vem se alastrando há muitos anos para cá. Mediante tudo isso, temos também uma questão política, né? Onde os políticos eles se interessam muito pouco com a população em geral. E quando se trata de política e sociedade, as duas estão bem inseridas, a ponto de você chegar e falar assim, meu Deus, em que mundo que eu estou hoje? Porque podemos ver tantas pessoas querendo crescer, estuda, faz tudo para se inserir na sociedade, não tem acesso por falta de condições básicas de saúde, de cultura mesmo, de estudo. Cultura não, todo tem sua cultura, todos temos a nossa cultura. Essa é uma dos fatores que mais afeta, né? A marginalização. Historicamente, a gente sofre com isso hoje, mas isso vem desencadeando há muito tempo atrás já, né? Dizer que a discriminação é uma herança da visão escravocrata do país? Sim, ela era uma herança, porque como eu comecei a falar para você que veio lá de Portugal, tudo isso foi gerado por esse sistema, né? Por esse Uhum. sistema capitalista, né? Nós sofremos com esse sistema capitalista desde aquela época, que era para garear os bens daqui, levar e gerar dinheiro e enriquecer Portugal e tudo. E assim, essa decadência aí, ela vem da escravatura mesmo, ela vem de lá e ela se alastra, ela se arrasta até hoje, quando podemos ver senhores de engenhos, de fazendas, lojas grandes com esse tipo de trabalho escravo ainda hoje. Isso é uma sociedade que ainda não criou e não amadureceu, que a escravatura do Brasil ela foi abolida em 1988. E ela hoje, a gente ainda sofre, vê tantas pessoas sofrendo com isso, né? Então, isso é um reflexo de uma sociedade capitalista, egoísta, né? Onde não consegue enxergar que o outro, que não temos mais escravo hoje no Brasil, que não precisamos disso, precisamos ver o nosso igual de forma igual, que eles pelo menos tivessem a capacidade de entender que a mão de obra que eles estão pagando, aquele outro precisa de comer, precisa de sobreviver, como eles vivem, porque eles têm que enricar tanto. E o pobre, aquele que dá a renda financeira para ele, não pode crescer, não pode ter um alimento digno, uma moradia, não pode ter uma roupa decente para vestir, uma cama para dormir, né? Uma condição de vida melhor. Então, assim,
é muita escravatura para hoje ainda, onde a lei foi abolida há tantos anos e ela se alastra até hoje. Sim, tem muitas pessoas que trabalham em estado análogo à escravidão até hoje. Para você, qual é o reflexo da falta de ação pública para a socialização dessas pessoas, né? Porque a gente sabe que o país, assim, além dele ser colonizado, ele participou de um processo de abolição da escravidão, né? Quais, tipo, ações públicas seriam pertinentes para melhorar essa herança histórica que a gente tem, né? Essa marginalização ela cresce muito hoje por conta do cenário de pobreza e abandono político-social, a falta de educação, as condições físicas precárias. Por exemplo, os indígenas, a falta de acesso ao mercado, né, pela desigualdade social. Então, isso vai sofrendo essa baixa, né, como posso falar, de acesso, né, ao sistema, como fala. Quando nós falamos do tema inclusão na sociedade, o que isso vê para nós? Vê a falta de condições que o governo ele não oferece, o sistema, de poder fazer parte igualitária a todos, dando trabalho, educação, moradia própria, né? Sempre vê que essas pessoas que têm baixas condições financeiras, elas sofrem com a falta de moradia também. Pode prestar atenção que nós temos isso. As empresas também, ela exclui muito a pessoa que tem a cor, que tem pouca escolaridade. Aí, por exemplo, chega um negro, chega um outro que é mais pobrezinho, não se veste bem. Ela é discriminada em todo canto. E você, hoje no Brasil, ou em qualquer lugar, o que você veste, como você fala, o que você estudou. Mas muitos, às vezes, são formados, têm uma qualificação, têm um currículo maravilhoso, e essa pessoa não consegue ingressar no mercado por esses motivos que a política, né, não dá acesso a nós, brasileiros, e a nós, sendo de classe baixa financeira, né? Então, assim, isso é mais bonitinho ou melhor para a classe média alta, né? A classe A. Isso é um retrato de uma sociedade discriminativa desde lá de trás. Ela não se gerou agora. Ela se gera mais forte agora por conta da política, né? Educacional, das legislações que nós estamos tentando mudar para se arrastar uma legislação pública que insira a inclusão social dentro da escola, dentro da educação. Então, essa precariedade, ela vem se arrastando já há 5 séculos. E não chegamos ainda a um denominador comum para que isso seja objetivo, seja correto dentro da sociedade, para igualar a forma, né, de sermos iguais perante as sociedades negro, pobre, branco, qualquer raça, por conta deste governo, né, que tem essa inclusão, que não chega a ser inclusão, mas a exclusão de algumas pessoas, né? Porque essa ampliação de inclusão, ela é silenciosa demais. Todo mundo fala, tudo no papel é muito bom, tudo na sala de aula, na faculdade é maravilhoso, né? Você acaba, nossa, daqui para frente eu vou ser assim, eu vou ser tal. Mas, na verdade, há uma rede, né? Há um sistema que, às vezes, como eu vi em alguns relatos até aí, que deixa você para baixo. Não deixa ser você igual quem realmente você é, quem realmente você estudou, o que você veio fazer ali. Porque eles querem vetar você de qualquer forma. Sim, você falou isso e eu percebo que no geral, está acontecendo muito a desvalorização da força de trabalho, assim. E nessas questões, assim, na contextualização do trabalho, né? Pensando em direitos trabalhistas, você acha que atualmente o Brasil poderia ter mais avanços históricos ou é muito, tipo, reflexo do que você falou, dessa ferida histórica que a gente tem, né? Nós já somos descendentes de pessoas que vieram, né, para o Brasil com fins de riquezas, né, com fins de argariar fundos para outros países. Um país Sim. muito grande como é o nosso, um país que tem muito minérios, que tem muitas condições boas, né? Sabe o que eu tava vendo? Que o pessoal, até hoje, eles traficam pau-brasil. Isso é um negócio muito doido. Então, podemos ver que Portugal, ao colonizar o Brasil, colonizou descolonizando, né? Descolonizando, porque ele pegou a riqueza daqui, levou para lá, colocou as capitanias hereditárias, deixando com que tal capitania fluísse, outra não, dependendo de quem governasse. Bom, de lá para cá veio
os índios, que foram muito massacrados, né? Até hoje são marginalizados por conta dessa situação, que não é visto como gente. Se eles foram os primeiros habitantes brasileiros, não tiveram respeito por a pessoa que eles eram, né? Então, podemos ver que de lá para cá, com essa polonização de empresa, de indústria, que cresceu muito com o tráfego aéreo, pelos mares, né? De minérios e outras coisas, nosso país é muito rico, é um dos países mais ricos do mundo, mas não tão bem administrado. Nós tivemos aí, então, uma perca muito grande de mão de obra, nós tivemos uma perca muito grande de excelente crescimento, né, financeiro no Brasil, com isso, pela falta mesmo de pessoas que tivessem capacidade, condições financeiras e intelectual de pegar e se transformar em renda para o nosso próprio país. Então, com isso, veio essa escravidão, veio os negros para cá, e isso veio se arrastando, se alastrando pelo país inteiro, e hoje, até hoje, sofre, né, a sociedade brasileira essa dívida historicamente assim, muito visível, notória. Nós podemos ver hoje dentro de uma sociedade que poderia ser muito rica, mas com tudo isso que nós já relatamos aqui, falamos da precariedade, né, do Brasil, que as pessoas vêm sofrendo desde essas épocas, citada desde lá de trás, que se alastra pelo Brasil inteiro, onde quem tem condições, quem tem poder, quem tem dinheiro, manda e a população pobre obedece. E pessoas que têm direitos e acham que não tem, acham que só tem deveres, né? Por exemplo, muitas pessoas que não têm muitos estudos. Quando vimos no Brasil hoje, por exemplo, muitas empresas grandes aí que têm esses trabalhadores de estilo de escravidão. Agora mesmo, teve pessoas, povo até magistrados, como funcionários dentro de casa, tratando como escravo há muitos anos, né? Outra hora aí teve um caso aí de uma pessoa muito famosa até, alguns japoneses também são escravos desse mercado de trabalho, tipo no Mercadão, tipo lá no Bom Retiro, com lojas de costura. Temos outros no campo sendo aí de escravo, em algumas fazendas. Então, essa história, ela continua, ela vai continuar ainda. Até o governo, né, tem um olhar diferenciado para esse povo e eles tomam algumas atitudes, né, devido a essa situação. Porque essa dívida, historicamente, é maior nos portadores de necessidades, de pessoas que têm necessidades especiais, necessidade de cultura, intelecto mesmo, pessoas que não têm condições linguísticas, ou sei lá, às vezes, igual eu, por exemplo, sou pernambucana, tenho uma linguagem diferenciada daqui. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu sofri discriminação pelos sotaques, por falta de algumas palavras que não saem corretamente, tipo porta. Lá é porta, aqui é porta. Então, quando eu falava assim, nossa, você não sabe, mas não é assim, riam da minha cara. Se eu fosse olhar para lá pelo passado, eu estaria na mesma situação. Mas eu fui estudar, estudei, fiz 2 faculdades, fiz pós, tudo. E estou hoje sobrevivendo do que eu estudei, trabalho com outras coisas, mas muitos não tiveram privilégio nem as condições que eu tive. Mesmo falando com meus sotaques, da minha região, lá de Pernambuco, que eu amo minha cidade, amo minha terra, terra de gente linda, maravilhosa. Porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem. Tudo está guardado na mente.